Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Esperamos que sim, não é, Dodô? E aí, como é que vocês estão? Estão fazendo a higienização direitinho? Que bom, certo? Fizeram as atividades? Ótimo. Então, vamos parar de conversa e vamos lá para as nossas operações e o nosso conteúdo de hoje. Vamos? Senhores, operações de hoje, página 100. Vamos fazer aí a terceira questão. Primeira questão, segunda e letra A e B. Vocês vão ter que completar esses problemas e resolver, certo? No segundo, vocês vão ter que resolver e o terceiro é o que nós vamos fazer agora. Dona Cláudia Manicure. Ela gastou meio vidro de esmalte para fazer a unha de 18 clientes. Letra A. Quantas clientes ela poderá atender usando todo o vidro de esmalte? Então, se metade de um esmalte ela gastou 18, a gente pode dizer que um inteiro do esmalte ela vai gastar quanto? Então, 18, a gente vai multiplicar, né? 18, que é a metade do vidro, mais, ou então, a gente pode somar, tá? Que se na metade do vidro são 18, a outra metade do vidro são quantas? Mais 18, não é isso? Então, a gente pode somar ou simplesmente a gente pode multiplicar. 18 vezes 2, certo? Então, 8 mais 8, 16, vai 1. 1 mais 1 mais 1, 3. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 1, 2 com 1, 3. 36. 36 o quê? Clientes, né? Letra B. Como você fez para calcular? Faça o cálculo abaixo. O cálculo a gente já fez, certo? Então, a gente usou o quê? Tanto a adição quanto a multiplicação. Certo, gente? Então, essa foi as nossas operações de hoje, as últimas da semana. E agora nós vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Vamos lá? Nossa história começa na África. Nesse continente, tinham reinos de homens guerreiros e fortes, mas muitos guerreavam uns com os outros. Chegou uma época terrível, quando um dos reinos vencia, eles capturavam o rei, a rainha e seus súditos e vendiam aos portugueses em troca de ouro, tabaco e cachaça. Os portugueses traziam essas pessoas ao Brasil, em navios negreiros, todos apertados, com pouca água e comida. No Brasil, esses reis, rainhas e seus súditos tornavam-se escravos das lavouras açucareiras. Vejo que você estudou bem o assunto do seu povo, Florestan. Tem mais, Dorinha. Esses meus antepassados ficaram 400 anos de escravidão. Trabalharam nos engenhos, nas minas de ouro e nas plantações de café. Muitos escravos no Brasil foram reis, rainhas, príncipes e princesas. Por isso, quem for um afrodescendente possivelmente tem uma linhagem nobre, pois são herdeiros de reis. Na trajetória de luta, destacamos a figura de Zumbi dos Palmares. Ele era líder do maior quilombo que já existiu no Brasil. Quilombos eram lugares criados por escravos fugitivos. O quilombo de Palmares foi liderado por Zumbi, que foi conhecido por libertar escravos dos engenhos, assim como fez Espartacus em Roma Antiga. Zumbi é reconhecido como o maior herói da resistência. O Dia da Consciência Negra é comemorado simbolicamente no dia 20 de novembro, data de sua morte que foi em 1695. Em Minas Gerais, na cidade do Arraial do Tijuco, atual cidade de Diamantina, o contratador João Fernandes de Oliveira apaixonou-se por uma escrava, Chica da Silva. João Fernandes tratou Chica como uma verdadeira rainha. Dava para ela os melhores vestidos, perfumes, joias. Chegou a construir para ela um enorme açude e uma galera. Outra história da trajetória dos escravos é a do Chico Rei. Ele era o rei do Congo, foi capturado, trazido ao Brasil para trabalhar nas minas. Naquela época, com a escassez das minas, o escravo que encontrasse ouro conseguia alforria. Chico encontrou uma galeria, mas não contou a ninguém.
foi para outro canto e encontrou um pouco de ouro. Com a sua alforria, Chico conseguiu comprar a mina de seu antigo patrão. Assim, Chico indicou a galeria aos escravos, e ele conseguiu alforriar cerca de 600 escravos nos meados do século XVIII. Quem foi rei não perde a majestade. No século XIX foi criada a Lei Eusébio Queiroz, proibindo o tráfico negreiro. Só podiam comprar escravos nascidos no Brasil, os crioulos, como diziam. Nessa época, destacou-se o poeta Castro Alves, um dos pioneiros da campanha abolicionista. Sua principal obra é O Navio Negreiro. Era um sonho dantesco, o tombadilho que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar. Os negros, trazidos do continente africano, eram transportados dentro dos porões de navios negreiros. Devido às péssimas condições desse meio de transporte, muitos deles morriam durante a viagem. Após o desembarque deles, eram comprados por fazendeiros e senhores de engenho, que os tratavam de forma cruel e desumana. Mesmo com a lei proibindo, existia um tráfico negreiro. Quando encontravam a fiscalização, jogavam os negros no mar, amarrados um ao outro numa pedra. Durante a Guerra do Paraguai, muitos escravos foram enviados no lugar de outras pessoas convocadas. Essa aproximação com a força militar levou a membros dos militares a admirarem os combatentes negros. E a partir daí, muitos militares passaram a fazer a campanha abolicionista. Em 1871, surge a Lei do Ventre Livre. Assim, a criança que nascesse a partir dessa data já seria um homem livre. Porém, na prática, a criança ficaria aos cuidados do suposto dono até os 18 anos. Em 1885, foi aprovada a Lei Saraiva-Cotegipe, ou dos sexagenários, que beneficiava os negros de mais de 65 anos. Porém, dificilmente um escravo chegava aos 65 anos. Essas leis eram literalmente para ingleses, pois a Inglaterra era a maior interessada na abolição dos escravos. A Inglaterra estava investindo no Brasil, nas áreas industriais e comerciais. Mas para o comércio ter fôlego, é preciso que as pessoas tenham salários. Se não tem dinheiro, como os escravos, não tem como comprar. Como a Inglaterra poderia ganhar dinheiro se boa parte da população era escrava no Brasil? Para ele, um escravo poderia ser um consumidor de seus produtos ingleses. Aliás, o sapato era um símbolo de alforria. Por fim, a campanha abolicionista conseguiu. Em 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. A escravidão havia acabado no Brasil. A partir de agora está proibida a escravidão no Brasil. A escravidão acabou, mas o negro continua sendo marginalizado. Ainda existem pessoas racistas, e esse sentimento é um dos mais baixos de uma sociedade. O negro hoje conquistou mais direitos, entre eles a polêmica cota para negros nas universidades. E vocês? O que pensam sobre isso? Como vocês sabem, hoje vamos falar sobre a abolição da escravatura, certo? Então, como a gente já sabe desde os primórdios, né? Quando Portugal chegou aqui no nosso país, eles tentaram escravizar os índios. Como os índios se mostraram resistentes, o que eles encontraram, a maneira que encontraram foi de trazer negros da África para escravizá-los eles aqui no nosso país, forçá-los a trabalhar, um trabalho escravo, como a gente sabe, com condições sub-humanas, onde eles não tinham direito a uma alimentação saudável, não tinha tempo para descanso, eles viviam para trabalhar, né? Como a gente sabe, com conta disso, adquiriam muitas doenças, morriam muito cedo, muitos conseguiam fugir e iriam morar nos quilombos, né? Então, desde os nossos primórdios que a gente fala do trabalho escravo. Sabemos também que esse povo foi um dos responsáveis também pela formação do nosso povo, onde a gente viu lá na nossa aula de consciência negra que foi um povo que ajudou a nossa formação, né, do povo brasileiro, porém que foi um povo que sofreu muito. Então, desde os primórdios, como a tia Bárbara já falou, o trabalho era escravo. Porém, no governo de Dom Pedro II, muito se falava de liberdade dos escravos. E essa liberdade dos escravos, esse falatório sobre isso, eram feitos através do quê? Dos intelectuais e pensadores daquela época. Quem? Os poetas, os escritores, os políticos, que eles propagavam o quê? A liberdade desses escravos. Sabiam que aquilo ali era desumano, que eles não mereciam aquilo ali. Independente da sua cor, eles eram seres humanos, certo? Então, com tudo isso, foram surgindo leis
que foram mascarando, na verdade, formas de essa liberdade ela acontecer. Muitas leis surgiram para ir mascarando, como tia Bárbara falou. Essas leis foram Eusébio de Queiroz, a lei do ventre livre e do sexagenário. Vocês vão entender o que cada lei dessa diz agora, certo? Vamos lá. Meus amores, como tia Bárbara falou, foram criadas leis que não tentavam mascarar, né? E retardar, conseguir chegar a essa libertação dos escravos. Então, a primeira delas surgiu, foi a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei ela surgiu em 1850 com o propósito de proibir definitivamente o tráfico de escravos para o Brasil. Ou seja, nenhum escravo nenhuma pessoa vinda da Europa para se tornar escravo aqui no Brasil era mais permitido. Então, isso aconteceu em 1850, certo? A lei do ventre livre aconteceu em 1871, tá? 21 anos depois, que considerava livre todo filho de escravo nascido com essa lei. Então, a partir de 1871, quando essa lei surgiu, toda criança escrava que nascia, ela já nascia liberta, certo? Ela não podia ser considerada uma criança escrava. E a última que surgiu, né, antes da lei da abolição da escravatura, foi a lei do sexagenário. Essa lei surgiu em 1885 e libertava os escravos com mais de 65 anos. Só que a gente já viu que esses escravos, como eles trabalhavam muito, eles duravam, quando chegavam aqui no Brasil, com tanto do trabalho, com má alimentação, com doenças, apenas 8 anos. Vocês acham que apenas 8 anos que eles sobreviviam? Se tivesse 30 anos, chegasse aqui com 30 anos, trabalharia até 38, 40 no máximo, chegava aí e morreria, né? Porque eu pegava uma doença do esforço físico que fazia. Então, vocês acham que essa lei aqui, ela chegou em algum momento a muitos escravos ter direito? Não, porque eu acho que a maioria desses escravos, só quem vivia no quilombo que conseguia chegar a essa idade que seria livre. A mesma coisa do ventre livre. O que é que adianta? Uma criança ela nascer livre, mas os seus pais ser escravos. Nada lhe adiantaria, porque uma criança ela não ia viver só. Então ela estaria presa do mesmo jeito na fazenda daqueles seus senhores, né? E aqui, da Eusébio Queiroz, do tráfico, mesmo a gente sabe que até hoje também é proibido o tráfico de animais, por exemplo, e até hoje acontece debaixo dos panos, como a gente sabe. Então, provavelmente, lá em 1850 não era diferente. Esse tráfico acontecia da mesma forma. Certo, meus amores? Tanta das pessoas que queriam a reforma, né, de uma mudança de governo no nosso país, que começaram a botar pressão muito grande em Dom Pedro II para que isso mudasse. Porém, a Assembleia Constituinte, por interesse dos senhores, não queria que os escravos fossem livres. Por que, tia Bárbara, eles não queriam que esses escravos fossem livres? Porque a gente daria prejuízo a esses senhores. Primeiro que quando eles compraram esses escravos, eles pagaram as pessoas que vendiam essas pessoas, né? E segundo, que quem iria trabalhar na fazenda? Eles iam ter que arranjar pessoas que trabalhassem na fazenda, né? E tinham que pagar. Então, seria prejuízo para esses senhores. Por isso que eles não queriam que os escravos fossem libertos, certo? O nosso imperador Dom Pedro II, por motivo de viagens, deixou reinando em seu lugar sua filha Isabel. E o que foi que Isabel, a princesa, né, pela linhagem, tá, do império, que Dom Pedro II teve 2 filhos, porém esses 2 filhos morreram, então como sucessão ficou a princesa Isabel, que ficou no lugar do seu pai enquanto ele precisou viajar. Então a gente vai saber agora quem foi essa princesa Isabel, como ela era, tá? E o que foi que ela fez a favor desses escravos. Vamos lá? Então, gente, quem foi a princesa Isabel? Primeiro a gente vai saber o nome dela completo para vocês verem como era pequeno, para não dizer ao contrário. O nome dela era Isabel Cristina, Leopoldina, Augusta Micaela, Gabriela Rafaela, Gonzaga de Bourbon, 2 Sicílias e Bragança. Assumiu o reinado de seu pai enquanto ele viajou e foi a responsável pela assinatura da Lei Áurea. Essa lei a gente vai saber o que foi que essa lei foi responsável pelo quê. Mas vocês já imaginaram, vocês têm um nome desse tamanho, imagina o que foi que essa princesa Isabel ela não penou para aprender a escrever o nome dela, hein?
Então, a gente vai agora saber o que ela é responsável, né, como a gente viu, por essa Lei Áurea e o que foi que essa Lei Áurea fez, o que foi que ela ajudou, o que foi que ela fez de bom para esses escravos. Vamos lá? Então, gente, voltando da Lei Áurea, né, no dia 13 de maio de 1889, ou seja, um ano antes da proclamação da República, né, a princesa Isabel, ela assinou a Lei Áurea, extinguindo assim a escravidão no Brasil, ou seja, acabando, libertando todos os escravos que eram, todos os negros que eram escravos, certo? Foi um dia de muita alegria, tanto para os escravos quanto para os abolicionistas. O que eram abolicionistas? Abolicionistas eram aqueles pensadores que apoiavam a liberdade desses escravos, ou seja, eles apoiavam a abolição, a libertação desses escravos, certo? E a princesa Isabel, após esse feito, né, que foi depois que ela assinou a Lei Áurea, ela ficou consagrada na história como a Redentora, certo? Depois que tudo isso aconteceu, que a Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel, né? Os senhores de engenho, que foi que aconteceram, perderam a sua questão muito econômica, né? Por quê? Como o Tiabara já explicou. Primeiro eles tiveram que pagar para comprar esses escravos. E depois eles começaram a fazer o quê? Ter que pagar as pessoas para trabalharem nas suas fazendas, né? Porque a abolição aconteceu, todo mundo foi liberto, ninguém era mais obrigado a trabalhar forçado. Então, com a abolição da escravatura, pouco durou o império no Brasil. A queda da monarquia estava prestes a acontecer, pois o povo desejava escolher seus próprios governantes. Um ano depois, né, um ano e um pouquinho depois, aconteceu o que Tiabara já falou, a proclamação da República, né, em 15 de novembro de 1889, e assim se dá o fim do Império aqui no Brasil, se tornando o Brasil agora um governo republicano. Uma república, que a gente vai ver essa história desse Brasil República na próxima aula da gente de história, certo? Então, gente, como você já sabe, vamos fazer o resumão do que a gente viu hoje. Vimos, né, que desde os primórdios, os escravos, eles faziam o quê? Eram forçados a trabalhar, obrigados a trabalhar, sem condições, né, de um trabalho tranquilo, favorável, sem uma alimentação adequada, sem poder descansar. Então, eles eram forçados a trabalhar, pouco viviam, ainda eram castigados muitas vezes, tentavam fugir. Muitos conseguiam, outros eram capturados e aí a coisa ficava pior. A gente sabe que o trabalho escravo nunca foi fácil. Então, se começa a perceber no segundo reinado de Dom Pedro II que tinham já pensadores que queriam dar liberdade a essas pessoas. Porém, começaram a criar leis que fizeram o quê? Tentaram o máximo fazer com que essa abolição não acontecesse. Como a gente viu, a lei de Eusébio de Queiroz, né, que começou a proibiu definitivamente o tráfico de escravos, mas a gente sabe que tudo, né, acontece de alguma forma ou outra. Depois foi a lei do ventre livre, onde crianças nascidas de pais escravos eram livres, porém nada adiantava, porque a criança ela não se virava no mundo só. Ela dependia dos seus pais, então seus pais eram escravos e lá a criança continuava também como se fosse um escravo também. Depois foi a lei dos sexagenários, onde davam a liberdade dos escravos maiores de 65 anos. Só que a gente sabe que a maioria deles nem chegavam a essa idade por conta das condições de trabalho, né? De doenças e tudo mais que pegavam. Então, muitos morriam antes de chegar nessa idade. Então, essas 3 leis que foram feitas, elas praticamente não serviram de nada, né? Então, Dom Pedro II, o que acontece? Precisa viajar e deixa no poder sua filha, da princesa Isabel, aquela que a gente viu que tem um nome imenso, né? Então, o que é que ela faz? No dia 13 de maio de 1888, ela vai lá e assina a Lei Áurea. O que é que acontece? Ela extingue o trabalho escravo no Brasil. Fazendo o quê? Dando liberdade a esses negros. Vimos que foi um dia de muita festa, de muita alegria, tanto para os escravos que estavam libertos, quanto para os abolicionistas, que eram o quê? Os defensores da liberdade desses escravos. Acontece que com essa abolição, a monarquia ela se aproxima ao seu fim e um ano depois o Brasil se torna o quê? Um Brasil República, onde tem a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Certo, meus amores? Então, eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje, gostado, certo? E
tia Bárbara deseja para vocês um excelente final de semana e a gente se encontra na segunda. Não esquece, tá? Um grande beijo, ó, e até segunda.